Olá, senhores, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Aqui é o professor Marcelo Martins com Física na Rede. Para hoje, nós faremos aqui um estudo das cargas elétricas que estarão presentes na constituição da matéria. Veremos também alguns princípios que estão na regência dessas cargas e, por último, nós faremos aqui uma avaliação e distinção dos três processos de eletrização. Então, vamos lá, pessoal. Fica ligado em cada detalhe que a gente vai estar descrevendo na aula de hoje. Vamos começar, então, essa nossa discussão falando aqui a respeito do modelo de Rutherford. Rutherford vai ganhar o Prêmio Nobel de Química em 1908 por uma descoberta fantástica a respeito da estrutura da matéria, onde ele vai estar propondo um novo modelo atômico, contrapondo o modelo atual, na época existente, que era o modelo de Thomson, onde Thomson admitia que o átomo ele era um caroço positivamente carregado, ou seja, com cargas positivas, onde os elétrons ficavam incrustados na sua própria estrutura. E o que o Rutherford vai fazer para tentar comprovar e até mesmo quebrar o modelo atual vigente por Thomson é simplesmente bombardear uma fina película de ouro com partículas positivas, as chamadas partículas alfa. Então, o Rutherford ele vai ter aqui um canhão onde ele vai disparar essas partículas carregadas positivamente sobre uma fina película de ouro. E quando ele dispara diversas partículas sobre essa película de ouro, ele vai evidenciar que algumas partículas passam por meio da película de ouro e outras são rebatidas de volta e outras são desviadas. Para compreender melhor a conclusão deste trabalho, imagina a seguinte situação. Eu teria aqui a fina película de ouro, no qual as partículas alfa passam por uma região que, no modo de ver para o Rutherford, era uma região muito vazia. Já é um contraponto ao modelo de Thomson, que dizia que o átomo ele era uma esfera maciça. Então, se fosse realmente maciço, as partículas alfa iriam simplesmente bater na película e serem rebatidas de volta, o que não acontece. Grande parte dessas partículas atravessam a película de ouro como se não houvesse nada, e aí o Rutherford, então, vai dizer que o átomo ele era um grande vazio, onde existia, sim, uma parte maciça, que era o que ele denominou de núcleo atômico. E ele também vai ressaltar que as partículas alfa, ao passarem muito próximo desse núcleo, elas sofrem um desvio. E esse desvio, então, vai fazer com que Rutherford admita que o núcleo apresenta carga elétrica positiva. Então, ele vai afirmar em sua conclusão que o átomo é formado por um núcleo muito pequeno em relação ao átomo, com carga positiva, no qual se concentra praticamente toda a massa do átomo. Ao redor do núcleo localizam-se os elétrons, neutralizando a carga positiva do átomo. Então, essa é a conclusão do trabalho de Rutherford, que vai render a ele o Prêmio Nobel de Química de 1908. Bem, segundo Rutherford, o seu novo modelo seria composto de um núcleo, a eletrosfera, que é uma nuvem eletrônica onde os elétrons estariam orbitando em torno do núcleo, formando assim um mini sistema planetário, tá? De tal maneira que no núcleo atômico nós teríamos dois tipos de partícula, isso vai ser descoberto bem depois por um outro físico chamado de Chadwick, onde ele vai descobrir que no núcleo atômico existe uma partícula neutra, partícula essa já proposta pelo também Rutherford em um outro trabalho, e o núcleo também era constituído de partículas positivas.
E em estudos em 1964, vão também afirmar que dentro do núcleo atômico e dentro do nêutron e do próton, existiam partículas que o formavam, chamadas hoje de quark. Então, nós sabemos atualmente que a teoria de quark vai dizer que o próton e o nêutron são constituídos do mesmo tipo de quark. Então, os quarks são subpartículas das subpartículas elementares, que também fazem parte da constituição do próton e do nêutron. E o incrível é que 3 quarks acabam dando origem tanto ao próton quanto ao nêutron. E sempre dos mesmos tipos, olha, que são o quark up, simbolizado pela letra U, e o quark down, simbolizado pela letra D. Também foi ressaltado em seu trabalho que as partículas próton, nêutron e elétron, onde o próton e o elétron apresentam a mesma carga, que iremos chamar de carga elementar, já a partícula nêutron não apresentaria carga elétrica, e o que é o mais interessante disso tudo é que a massa do próton é aproximadamente igual à massa do nêutron, que é da ordem de 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 kg. E notando aqui, ó, que o elétron é em torno, pessoal, de mais de 1000 vezes menor do que a própria massa do próton e do nêutron. Então, como ele mesmo havia dito, o átomo, ele apresenta basicamente toda a sua massa concentrada no núcleo atômico. Bem, com relação à classificação dos corpos quanto ao seu processo de eletrização, nós temos 3 tipos de configuração. É o que nós chamamos de corpo eletricamente positivo, o corpo eletricamente neutro e o corpo eletricamente negativo. Ou positivamente carregado, o corpo neutro, e o negativamente carregado ou eletrizado. Bem, quando é que nós vamos admitir que o corpo está positivamente carregado? Quando o número de prótons for maior do que o número de elétrons. Como pode ser visto aqui ao lado, nós temos 5 prótons e 3 elétrons. Logo, esse corpo está carregado positivamente. Uma maneira também de afirmar esse comportamento é admitir que o corpo ele apresenta falta de elétrons. Então, a referência vai ser dada ao elétrons, porque é mais fácil a gente conseguir remover elétrons da própria estrutura da matéria do que remover os prótons, uma vez que eles estão localizados lá no núcleo atômico. Já o corpo neutro, ele vai apresentar o número de prótons igual ao número de elétrons. Vejamos no exemplo, eu tenho 5 prótons e 5 elétrons, então não há nem excesso nem falta de elétrons, por isso o corpo é considerado neutro. Já o corpo, ele é considerado negativamente eletrizado ou corpo eletricamente negativo, se o número de prótons for menor do que o número de elétrons. E a gente pode ver no exemplo que eu tenho 3 prótons e 6 elétrons. Logo, esse corpo ele apresenta um excesso de elétrons. Tá bom? Bem, quanto aos princípios que regem a matéria, nós temos aqui basicamente 2 tipos de comportamento. Nós vamos notar que sempre que os corpos tiverem carga de mesmo sinal, sendo ele positivo, positivo ou negativo, negativo, eles vão apresentar a repulsão elétrica entre eles. Caso contrário, o corpo apresente carga positiva e negativa ou negativo positivo, nós teremos uma atração elétrica entre esses corpos. Vale ressaltar também que ao apresentar um corpo carregado diante de corpos neutros, nós teremos também um processo de atração, fenômeno esse chamado de polarização elétrica. Vejamos um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um corpo neutro, nessa esfera, e eu aproximo um corpo negativamente eletrizado desse corpo neutro. Notamos que este corpo neutro, ele apresenta aqui, ó, a formação de polos, de tal forma
que de um lado fica positivo, do outro lado fica negativo. Alguns autores chamam isso de separação das cargas, mas nós iremos chamar de polarização elétrica. Tá? Então, nós temos aqui a formação de polo, então é a polarização elétrica ou separação das cargas, quando eu aproximo o corpo sem tocá-lo, e ele, se estiver neutro, ele vai apresentar essa configuração. E nós percebemos também que os corpos acabam sendo atraídos, qualquer corpo neutro, ele é atraído pelo corpo eletrizado. Então, como já coloquei aqui, todo corpo eletrizado atrai corpos neutros. Bem, a quantização da carga elétrica admite que não há, tá, frações de carga presente na constituição de um corpo, gente. Nós temos frações de carga, como comentado anteriormente, para os quarks, mas a união dos três formam ele inteiro, um próton, um nêutron, tá bom? Quando a gente fala em quantização da carga elétrica, significa dizer que ou o corpo ele vai ter uma carga positiva ou ele vai ter uma carga negativa. De tal modo que a menor porção de carga que o corpo vai apresentar é a chamada carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, o coulomb nós vamos simbolizar lá na frente apenas pela letra C, que neste caso é a unidade que nós iremos nos ater para representar a carga elétrica. Por exemplo, gente, se nós tivermos um corpo e esse corpo tiver apenas um único elétron, a quantidade de carga presente no corpo é de 1 vezes 1,6, 10 elevado a menos 19 coulomb. Se nós tivermos 2, 2 vezes 1,6. Se nós tivermos 3, 3 vezes esse valor da carga elementar. Caso nós tenhamos N cargas, então a quantidade de carga presente no corpo será N vezes a carga elementar. Uma vez que esse N ele vai representar o número de elétrons em falta ou em excesso. Se ele estiver carregado negativamente, então ficará negativo esse valor de quantidade de carga. Se ele apresentar, né, uma falta de elétrons, significa dizer que ele tem prótons em excedência. Logo, ele será positivamente, né, colocado, tá, como o valor de Q. A unidade, como eu falei, é o coulomb. As subunidades é muito importante ressaltar, porque isso aqui é muito comum nesse tópico, uma vez que a unidade de carga é muito pequena. Então, o corpo ele pode estar eletrizado em milicoulomb. A simbologia é 1mc, que vale 10 a menos 3 coulomb. É comum também trabalharmos com o microcoulomb, que é 1 mic, e o mi vale 10 elevado a menos 6, então vai ficar 10 elevado a menos 6 coulomb. Nós temos o nanocoulomb, que é 1 nc, 10 elevado a menos 9, e eu vou colocar mais um aqui para vocês, ó, que poderia ter 1 picocoulomb, tá? Que vale 1 pc, que é da ordem de 10 elevado a menos 12 coulomb, tá bom? Uma vez que a gente já consegue ter questões envolvendo picocoulomb. Vamos pegar o primeiro exercício aqui, ó. O primeiro exercício diz o seguinte: de acordo com o modelo atômico atual, os prótons e os nêutrons não são mais considerados partículas elementares. Eles seriam formados de 3 partículas ainda menores, chamadas de quarks, coisa que a gente falou lá, tá, no conteúdo. Admite-se a existência de 12 quarks na natureza, mas só 2 tipos formam os prótons e os nêutrons. O quark up, de carga elétrica positiva, igual a 2/3 do valor da carga do elétron. Vamos lá, colocar aqui, ó, o quark up, pelo que ele está falando, vale 2/3 positivo da carga do elétron. E o quark down, vou chamar aqui pela letra D,
É a carga elétrica negativa igual a menos, né, 1/3 da carga do elétron, que é aquele valor lá de 1,6, 10 elevado a menos 19 coulomb, que é a carga do elétron, que também é igual à carga do próton, conforme a gente viu anteriormente. A partir dessas informações, a sinal alternativa é que apresenta corretamente a composição do próton e do nêutron. Se a gente voltar ao slide, a gente consegue mostrar qual é a alternativa correta, mas eu não quero fazer isso aqui. Eu quero saber qual é a carga do próton e a carga do nêutron, tá bom? Então, a gente viu que o próton e o nêutron, tanto na questão quanto no contexto apresentado anteriormente, que são constituídos apenas desses dois tipos de quark. Vamos lá para o próton. Vou chamar então de P+, que é o próton. Então, o próton, para ser próton, ele tem que ser igual a mais E. E, obviamente, eu vou chamar aqui N0 de nêutron, tá? Para ser nêutron, ele tem que ser igual a 0, tá bom? É isso que tem que dar. A letra A, eu tenho 3D, ou seja, 3 quark down. O down já é negativo, então já seria incorreto eu afirmar a letra A, porque daria 3 vezes esse valor aqui, ó, de 1/3, daria menos E. Então está fora, porque a carga do próton tem que dar mais E, porque ela é positiva. Vamos ver se poderia ser a letra D, letra B de bola. Vamos ver se poderia ser a letra B de bola. 2 down e 1 up. Ó, então vamos ver aqui se vai dar. P mais é igual 2 down, vai ficar 2 vezes o down, que é menos 1/3 de E, tá? Mais um up. E o up vale quanto? 2/3 de E. Quando eu resolver isso aqui, vai dar menos 2/3 de E, mais 2/3 de E. Isso aqui vai dar 0. Então, a gente já nota que eu não posso ter 2 down e 1 up. 2 down e 1 up dá 0. E 0 é a carga do nêutron, tá bom? Então, com isso, a gente até já sabe qual é a carga do nêutron. Então, não pode ser a letra B. Então, aqui a carga do nêutron seria 2 down e 1 up. Então, a 2 down e 1 up só teria aqui a letra C. Então, a letra C já seria aqui, ó, 2 down e 1 up, conforme a gente resolveu aqui, tá? Então, o nêutron, ele seria 2 down e 1 up, fazendo a conta, nós teríamos que ele daria igual a 0, que é o que nós já fizemos aqui em cima, né, pensando que fosse a letra B de bola. Mas bora ver se o próton dá agora, o item C, como já está indicado aqui para o nêutron, seria 1 down e 2 up. Bora ver se poderia ser isso. 1 down e 2 up. O down, ele vale, pelo que ele falou, a menos 1/3. Então, ficaria menos 1/3 da carga do elétron, tá? Mais 2 up, que vale 2/3 da carga do elétron. Então, P+, que seria o próton, daria menos 1/3 de E. E aqui nós teríamos 4/3, né? 2 vezes 2/3 de E daria 4/3 de E. Então, eu ficaria menos 1/3 de E mais 4/3 de E, daria 3/3 de E, que no caso daria mais E. Então, realmente, pessoal, a alternativa correta seria a letra C. Observa, então, que nós encontramos na letra C que a carga do próton seria mais E e a carga do nêutron igual a 0. Então, letra C seria a alternativa correta. Vamos lá, então, para outra situação. Aí a gente chega nos processos de eletrização. Como eu falei há pouco, são 3 processos que nós iremos estudar, começando pela eletrização por atrito. Neste tipo, ou melhor, por contato, tá, pessoal? Neste tipo de eletrização, nós iremos destacar que nós teremos um corpo carregado eletricamente e vamos tocar um corpo que estaria descarregado, ou seja, neutro. A partir do momento que há o toque entre os dois corpos, há uma redistribuição de cargas elétricas do corpo que estava carregado com o corpo que estava neutro. E no momento que eu separo os dois corpos, eu percebo que os dois corpos irão ficar eletrizados, que é o que está acontecendo aqui, ó.
Eu venho com o corpo, toco, redistribuir as cargas e cada um vai ficar com carga, tá, proporcional ao seu tamanho. Então, neste caso, nós iremos ter que, na eletrização por contato, os dois corpos adquirem carga de mesmo sinal. Olha um outro processo que nós temos aqui, ó. Eu vou pegar um corpo que está carregado, aí por meio do metal que é condutor, eu consigo tocar o outro. E ao separar, eu percebo que os dois corpos acabaram adquirindo carga de mesmo sinal. Porém, se eu for utilizar um material como a madeira, que não permite o fluxo de carga por meio dela para poder eletrizar o outro corpo, nós não teremos muito sucesso ao efetuar esse procedimento, tá bom? Então, aqui repetindo, nós vemos com um condutor carregado, aqui eu tenho um corpo neutro, e no momento, então, do contato, a passagem de carga de um corpo para o outro, ou seja, passagem de elétron para um corpo que está descarregado por meio do corpo que está carregado, e no momento em que eu separo, os corpos acabam adquirindo carga de mesmo sinal. É o que acontece, então, na eletrização por contato. O que prova que eles ficaram eletrizados com cargas iguais. Quando você aproximar os dois corpos, você vai notar que haverá uma repulsão elétrica entre eles, porque os dois vão estar com carga de mesmo tipo, logo eles efetuarão uma repulsão elétrica entre eles. Bem, aqui a gente já enfatiza o princípio de conservação da carga elétrica. Muito simples esse princípio. Aqui eu tenho dois corpos A e B, ó, idênticos entre si. E no momento que eu coloco os dois em contato, eles trocam cargas e após trocarem carga, nós iremos notar que a quantidade de carga que eu tinha antes do contato, ela é exatamente igual à quantidade de carga que eu tenho após o contato. Então, observas que antes do contato eu tenho 8 cargas em A e 0 cargas em B. No momento que eu toco e separo, nós notamos que a quantidade de carga total dos dois corpos dá igual a 8, que é exatamente o quanto tinha de carga antes de tocar. E o interessante é que se os corpos forem idênticos, a quantidade de carga que vai ficar no A, em excesso, é a mesma quantidade de carga que também vai ficar no B. Ou seja, a quantidade de carga do A vai ser exatamente igual à quantidade de carga do B. Imaginemos aqui outra proposta. Tem um corpo A com 4 unidades de cargas e o B com 6 unidades de carga. Antes do contato, o total de carga presente nesse sistema, que é nós iremos chamar de sistema isolado eletricamente, não permite que eles troquem carga com o meio externo. Então, A e B vão trocar carga. No momento, então, que eu os ponho em contato e depois separo, eu verifico que antes eu tenho 10 unidades de carga e depois que eu toco e separo, eu noto que eu continuo tendo 10 unidades de carga. Porém, a quantidade de carga que eu tinha antes para cada corpo não será igual à quantidade de carga que eu tenho depois para cada corpo individualmente. Então, esse princípio, é importante a gente ressaltar aqui, este princípio vale onde você leva em consideração a quantidade de carga que você tem antes no total e vai ser igual ao total de carga que você vai ter depois deste contato, tá bom? Vamos pegar aqui o exercício número 2 para a gente, então, entender o que vai acontecer. Uma pessoa dispõe de 3 corpos idênticos, A, B e C, carregados eletricamente com cargas iguais a 5 microcoulomb, 15 microcoulomb e 30 microcoulomb, respectivamente. Então, já vou destacar aqui, eu tenho um corpo A, idêntico ao corpo B, que é idêntico ao corpo C. Tá? O A tem 5 microcoulomb, o B tem 15 microcoulomb e o C tem 30 microcoulomb. Em seguida, faz o seguinte procedimento. Toca o corpo A com o B e, posteriormente, o A com o C. Após todos os procedimentos, qual a quantidade de carga em cada corpo. Então, bora fazer o primeiro procedimento aqui, gente. Ó, o primeiro procedimento aqui, eu vou chamar de primeiro procedimento, é pegar o corpo A e tocar com o corpo B. E depois eu vou separar o corpo A do corpo B.
Mas antes, o corpo A tem 5 microcoulomb e o B tem 15 microcoulomb. Então, a quantidade de carga antes do contato é exatamente igual a 20 microcoulomb. Como eu tenho dois corpos idênticos, significa dizer que depois do contato, o corpo A e o corpo B juntos também vão ter que somar 20 microcoulomb. Então, se eles vão somar 20 microcoulomb e eles são idênticos, significa que 10 coulomb vai para o corpo A e 10 coulomb vai para o corpo B. Segundo procedimento, eu vou pegar o corpo A agora e vou tocar com o corpo C. Porém, o corpo A agora ele tem 10 microcoulomb, enquanto que o corpo C tem 30 microcoulomb. Então, antes do contato até, eu tenho um total de 40 microcoulomb. Aí, quando aconteceu a separação do A e do C, nós iremos perceber que a quantidade de carga depois não pode ser igual a antes. Então, tem 40. Então, eu posso dizer que 20 microcoulomb vai ficar no A e 20 microcoulomb vai ficar no C. Logo, o A ele ficou com 20 microcoulomb, o B ficou com 10 microcoulomb e o C ficou com um total de 20 microcoulomb. Então, aqui está a resposta para os procedimentos que foram realizados obedecendo à sequência, tá bom? Então, questão número 2, resolvido com sucesso. Dando sequência ao nosso conteúdo, nós vimos agora um novo processo, chamado de eletrização por atrito. Basicamente, a eletrização por atrito é você esfregar um corpo com o outro. Detalhe, os corpos envolvidos na eletrização por atrito têm que ser diferentes. Sabe por quê, pessoal? Porque nesse procedimento, durante o ato de esfregar um corpo com o outro, nós vamos ter que ter, primeiramente, os dois corpos inicialmente neutros, e ao esfregar um corpo com o outro, haverá transferência de elétron do corpo que tem tendência de perder para o corpo que tem tendência de ganhar elétron. E ao final do processo, nós iremos verificar que um corpo vai ficar positivo, enquanto que o outro vai ficar negativo. Marcelo, o vidro fica positivo e a lã negativa? Isso mesmo, gente. Ao pegar o vidro e esfregar com a lã, nós iremos perceber que a lã é mais eletronegativa do que o vidro. Então, ela vai arrancar elétrons do vidro e vai ficar eletrizada negativamente, enquanto que o vidro vai ficar carregado positivamente. Existe uma série já tabelada, chamada de série triboelétrica, no qual estabelece aqui alguns elementos como pele de coelho, vidro, cabelo humano, lã, chumbo, seda, alumínio, papel, madeira, entre outros. O que a gente vai poder admitir ao pegar corpos diferentes? Notamos aqui no exemplo que eu peguei o vidro e a lã. O vidro e a lã, quando eu utilizar a série triboelétrica, fica mais fácil de ver. Ó. O vidro ele está acima da lã. Então, quem está acima do outro fica positivo, e quem está abaixo do outro fica negativo. Então, observa que ao pegar o vidro e a lã, a gente vai notar que o vidro vai ficar positivo, pois está acima, e a lã vai estar negativo, pois está abaixo. Mas sabe, se eu pegar o cabelo humano e tocar no papel, tá aqui uma outra cor, eu peguei o cabelo e toquei ele no papel. E aí, o que acontece? O cabelo vai ficar positivo, porque está acima do papel, e o papel vai ficar negativamente eletrizado. Então, essas séries, no fundo, já obedecem a essa tabela, e para a gente ter noção de como faz uso dessa tabela, está aqui mencionado. Então, quem está acima do outro vai ficar positivo. Mas se você não souber, tem como saber quem é positivo e negativo? Não tem, gente. Ou a gente, na verdade, aqui tem uma tabela como essa, para a gente conseguir aqui consultar, ou a gente faz
uma série de procedimentos até descobrir qual a carga de um e qual a carga do outro, tá bom? Então, na eletrização por atrito, nós iremos notar que os corpos, de uma vez colocados em atrito, eles irão ficar eletrizados com cargas de sinais opostos. Então, muito cuidado, porque, primeiro, eles têm que estar inicialmente neutros, e no momento que eu esfrego um com o outro e separo, eu verifico que os dois estão eletrizados com carga de sinais opostos. O que é que prova isso? Você aproxima um do outro e entre um e o outro ocorrerá uma atração. Diferente do contato, né? Você vai ter um eletrizado e o outro neutro. E ao pôr em contato e separar, você vai perceber que haverá uma repulsão elétrica depois entre os corpos, tá bom? Aqui eu quero mostrar para vocês alguns cuidados que se deve ter com a eletrização por atrito. Observa que aqui nesse vídeo existe uma série de procedimentos realizados, tá? E fique atento para que você consiga entender o processo de eletrização presente, né, em situações assim bem rotineiras. Aqui eu tenho uma chapa, ó, e vai simplesmente esfregar uma chapa com a outra. Por meio de um medidor, consegue medir a tensão elétrica aí, que será verificado entre um material e o outro. Ó. Vai esfregar uma chapa com a outra. E ao separar, bateu aí 4.500 volts. Né? Com essa carga, daria suficiente para a gente poder acender a chama. É material aí que permita a incandescência, então toma cuidado. Temos agora uma vestimenta sintética. Observa que inicialmente ele está neutro, não acusa carga nenhuma. Ele vai tirar a vestimenta. Só o processo de retirada dessa vestimenta sintética já deu a ele 5.500 por meio desse processo de eletrização, com o dedo salta uma carga elétrica que foi capaz de acender aí, né, um material como álcool. Agora ele vai transportar grãos de uma vasilha para outra. Observa que não há indicação de cargas elétricas nenhuma nesse recipiente. Ao colocar grãos no outro recipiente, nós estamos usando só esse procedimento. Nós teríamos aí um total aproximado de olha aí, é capaz de acender, né? Se houver um gás no ar, já há capacidade de acender. A vasilha aí, ó, vaziando. Esse processo já gera fluido, ó, capaz de gerar uma tensão da ordem de 10 kilovolts aproximadamente. Vamos ter 15.000 volts. É mais. 18.000 volts. Só o fato de descarregar, né? E aqui nós temos uma situação bem prática e rotineira. Em um determinado local, essa moça vai abastecer o seu veículo, coloca lá a bomba, né, começa a abastecer. Observa que ela vai fazer o simples ato de esfregar, olha aí, só esfregou a roupa, só a mão na roupa, e a carga, então, ela foi centelhada e começou, então, ali, por meio desse material inflamável, a pegar fogo. Então, muito cuidado com alguns procedimentos em nossas casas. Acredito que muitos dos incêndios produzidos nem é por
instalações elétricas de forma incorreta. Talvez alguns incêndios de algumas residências pode estar ocorrendo em virtude de processo de eletrização do próprio meio, tá bom? Bem, já o último processo chamado de eletrização por indução, o que é que a gente vai estar utilizando? O chamado fio terra para poder eletrizar um determinado corpo. Observa que eu tenho um corpo neutro. Ao aproximar um corpo carregado, alguém toca no corpo, faz o papel do fio terra e acaba expulsando as cargas e o corpo adquirindo carga de forma oposta ao indutor. Então, repetindo, eu tenho aqui um corpo indutor eletrizado, neste caso, no nosso exemplo, negativamente, e eu tenho um corpo inicialmente neutro. Quando eu aproximo, ocorre a separação das cargas. Ao atribuir o fio terra, por meio de alguém que tocou, retira as cargas negativas e o corpo aqui, que nós iremos chamar de induzido, acaba ficando carregado com carga oposta ao indutor. Então, esse tipo de procedimento é chamado de eletrização por indução, pelo fato da proximidade de um indutor. Aí eu quero mostrar para vocês uma aplicação bem rotineira, de uma nuvem carregada, e ao se aproximar de um para-raio, essa nuvem induz cargas elétricas da Terra na ponta do para-raio. Então, nós teríamos basicamente aqui uma concentração de cargas negativas na ponta do para-raio, e por isso que quando há uma faísca elétrica, ou seja, um raio que sai da nuvem, há uma probabilidade muito grande de ele acabar atingindo a ponta do para-raio, porque nós já teríamos um caminho facilitado para o escoamento. E esse para-raio, uma vez aterrado, ele acaba conduzindo as cargas diretamente para o solo, para poder, então, aqui, né, ter uma zona de proteção sobre esta região. Tá bom? Então, na eletrização por indução, o corpo induzido adquire carga elétrica oposto ao do indutor. Tá bom, gente? E mais um exercício para a gente poder aqui, né, confirmar o nosso entendimento. Diz assim, ó, os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados respectivamente com carga de sinais. Acabamos de ver o de indução. O indução, nós vimos que o indutor, que é o que é aproximado, e o induzido é aquele que, obviamente, sente-se atraído pelo indutor, eles acabam ficando eletrizados com carga de sinais opostos. No atrito, nós vimos que também os corpos ficam eletrizados de forma oposta, e no contato, nós percebemos que eles se eletrizam de forma igual. Então, aqui ficariam, respectivamente, nós teríamos contrários, iguais e contrários. Então, contrários, iguais e contrários, letra E seria a alternativa correta. E a última questão da aula de hoje diz o seguinte, ó. Um estudante atrita uma barra de vidro com um pedaço de seda. Se a gente tivesse lá a série triboelétrica, a gente já saberia, né? Mas vamos ver aqui, ó. Um estudante atrita uma barra de vidro com um pedaço de seda e uma barra de borracha com um pedaço de lã. Vou montar um esquema, senão eu vou me perder aqui, gente, ó. Eu vou pegar uma barra, como ele falou, de vidro, vou simbolizar pela letra V, e eu vou pegar um pedaço de seda, tá bom? Então, peguei aqui um pedaço de seda. Vidro e a seda. Ele vai esfregar um com o outro, né? Ele vai atritar uma barra de vidro com um pedaço de seda. E ele vai pegar uma barra de borracha e vai atritar com um pedaço de lã. Deixa eu colocar outra cor aqui, ó. Aí ele vai pegar um pedaço de lã, isso aqui seria a lã, e isso aqui a borracha. Tá bom? Ele nota que a seda e a lã se atraem.
Então, essa aqui seria a seda e a lã. Vamos botar aqui, gente, ó. Aqui eu teria a lã, tá? E do outro lado... Não, deixa eu apagar aqui, ó. Vamos lá. Pegando a caneta azul. Aqui eu teria a seda, tá bom? E, por outro lado, eu teria a lã. Ele nota que a seda e a lã se atraem. E o mesmo acontece com o vidro e a borracha. Eu vou ficar com essa mesma caneta aqui, ó. Aqui eu tenho o vidro e aqui eu tenho a borracha, tá bom? Então, a seda e a lã se atraem, o mesmo acontece com o vidro e a borracha. O estudante conclui que esses materiais se dividem em dois tipos de pares com carga de mesmo tipo. Então, olha, são dois pares que apresentam carga de mesmo tipo. Com base nesses dados, pode-se afirmar que, letra A conclusão do estudante está errada. Letra B, esses pares são o vidro com a borracha e a seda com a lã. Esses pares são o vidro com a lã e a seda com a borracha. Letra D, esses pares são o vidro com a seda e a borracha com a lã. Bora ver aqui, gente. Quando eu atrito o vidro com a seda, suponhamos que o vidro fique positivo e a seda fique negativa, porque no atrito nós percebemos que eles ficam eletrizados com cargas opostas. Então, a seda, suponhamos que fique negativa, o vidro positivo. Só uma hipótese, tá, gente? Pode ser que seja o contrário. A borracha e a lã, a mesma coisa. Já que a lã está sendo atraída pela seda, então eu vou dizer, olha, a lã ficou positiva e a borracha ficou negativa. Então, assim ela passa a ser atraída pela lã, assim como a borracha passa a ser atraída pelo vidro. Então, acho que os dois pares que apresentam carga de mesmo tipo são quem, gente? A seda com a borracha e a lã com o vidro. Esses pares são o vidro com a borracha. Ó, o vidro com a borracha? Não, gente, está fora a letra B. Esses pares são o vidro com a lã e a seda com a borracha? Perfeito. A seda e a borracha estão negativos e a lã com o vidro estão positivamente, nesse caso aqui, nessa hipótese. Logo, a alternativa correta seria a letra C, pessoal. Com isso, a gente chega ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje e nós pedimos que os senhores curtam a nossa fanpage e os nossos canais, como, por exemplo, o YouTube e o nosso Instagram. Pessoal, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.